Bom dia a todos. Vem, eu tô vendo o seu carro. Vou ler uma parte das escrituras aqui. São Mateus, capítulo 5, do verso 17 a 19. O cumprimento da lei e dos profetas. Não cuidei que vim destruir a lei, ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Amém. Até aqui só. A gente vê aqui pelas escrituras que a promessa de Deus que não passa sem cumprir um jota sequer das escrituras. Por quê? Porque elas são palavras inspiradas que Deus deu para os seus profetas, seus discípulos, para que eles escrevessem essa palavra, e ele jurou que não passará os céus e a terra sem que cumpra cada palavra que ele falou. Aí você diz, vocês creem que a Bíblia é verdade? Claro que é. Tanto é verdade que quando ele fala uma coisa, aquilo cumpre. É o homem que não vê o cumprimento. Quando ele disse que uma virgem ia conceber e dar à luz um filho, aquilo demorou 800 anos para cumprir. É que o homem é muito apressado para ver, ele quer ver a coisa acontecendo tudo do jeito dele, e não é da nossa maneira. É da maneira de Deus que aquilo se cumpre. Então, quando ele disse para Noé, faz uma arca que eu vou destruir o mundo com água, demorou 120 anos para aquilo cumprir. Aquilo não foi 120 dias, 120 horas. Foi 120 anos. Mas cumpriu. Aí você diz, o povo anda pregando que Jesus vai vir buscar. O povo, faz 2000 anos ele não veio. Mas os cumprimentos das escrituras que mostram que ele está vindo, estão se cumprindo. E a maior evidência da vinda dele para buscar a igreja dele nessa era é a mensagem do Elias que ele enviou nesta era. Em Malaquias capítulo 4, ele falou assim: antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará todas as coisas, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você está vendo que ele está falando do fim. E ele ia enviar alguém, um profeta Elias. E esse profeta Elias foi enviado nessa era. A era dele começou em 1906. Ele pregou uma mensagem restauradora e está levando a nossa fé, a fé apostólica novamente. Porque as tradições religiosas foram mudando. Doutrinas, crenças, se distanciaram da verdade das escrituras. Mas esse profeta, ele viria restaurar a fé dos filhos aos pais. E os nossos pais na fé são os apóstolos. Por isso que a nossa fé tem que voltar a ser a fé apostólica. Tem igreja dizendo que ela é apostólica e não crê na doutrina de Pentecoste. Começando pelo batismo, que a Bíblia fala que o batismo é em nome de Jesus Cristo. O povo estão batizado nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. E não existe uma só pessoa nas escrituras que foi batizada dessa maneira. Só nas igrejas que são dessa maneira. Mas nas escrituras, Atos 2,38, perguntaram para Pedro, o que devemos fazer, varões e irmãos, para ser salvo? Ele não disse que era para pertencer a tal e tal igreja. Disse para ser salvo. Ele falou, arrependei-vos e convertei-vos cada um de vós, seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. E recebereis o dom do Espírito Santo. E a promessa é para vós, para vossos filhos, para todos que estão longe.
para tanto quanto Deus chamar até a consumação do século. Então Deus ainda está chamando um povo. E Ele quer o que da pessoa? Que a pessoa se arrepende dos seus pecados. Você diz, mas eu não pego, eu não faço isso, não faço aquilo. O maior pecado que o homem tem é o pecado religioso. Por causa que ele foi ensinado pelo pai, pela avó, pelo avô, ele fala, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, eu vou morrer aqui. Mas as escrituras mandam você crer nas escrituras, não na igreja do seu avô, da sua avó. Ele fala, aquele que crê em mim, como diz as escrituras, tem vida eterna. Não é como diz a igreja da minha avó, do meu avô, do meu tio, do meu tataravô. Porque hoje nós temos mais de 5.000 igrejas, cada uma diz uma coisa. Como é que você sabe se aquilo que eles estão dizendo é verdade? Vindo para as escrituras. Deixa eu ver como é que eles estão batizando. Nos títulos, então está errado. Deixa eu ver que jeito que eles estão crendo em Deus. Diz que é 3, a Bíblia diz que é 1. Então está errado. Porque o povo está ensinado por aí que tem 3 deuses. Com 3 deuses eles não conseguem se libertar do cigarro, da pinga, do vício. Nós temos um só e somos livres dessas coisas. Por quê? Porque esse um que nós temos é o verdadeiro. E ele diz, sem mim nada podeis fazer. Então, você só precisa de um Deus, não precisa de 2, de 3, não. É que é a maneira de ensinar o povo que ensinou eles errado. Jeová falou, vede agora que eu sou Deus, mas não é um Deus comigo. Aí você vem no Novo Testamento, os discípulos falam, o único Deus e Senhor nosso, Jesus Cristo. Ué, cadê o outro? Se ele é o único. Não existe 2, não existe 3. E o próprio Senhor Jesus Cristo fala em Apocalipse, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ué, eles falam que ele é o segundo? E ele mesmo fala com a sua boca que ele é o primeiro e o derradeiro. É que o homem não entende a manifestação de Deus. Deus era espírito. Ele não tinha um corpo para morrer na cruz do Calvário. Então ele gerou esse corpo no ventre de Maria, desceu em forma de espírito, entrou. Está vendo 2? Só vê Jesus, que é o corpo de Deus. E Deus comprou a igreja com o seu próprio sangue. Então quem morreu? Jesus, que é Deus. Desde agora que eu sou Deus, mas não é um Deus comigo. É ensinamento de homem isso daí, que tem 3 deuses, que tem 2. Você com esse Deus que é o Senhor Jesus Cristo, que morreu para comprar a tua alma. E ele diz que a tua alma é tão preciosa que ela vale mais que o mundo inteiro. Uma alma. Você já pensou o valor que tem a sua alma para Deus? E quem é que morreu em troca da sua alma? Jesus Cristo. O único Deus e Senhor nosso, falado pelos discípulos. Então, essas escrituras, ela tem base. Agora que existe 3 deuses, não tem base. Ela só tem base para quando confirma que é um só Deus, uma só fé e um só batismo. Ele não falou que tem 2 deuses, 3 batismos. Um só Deus, uma só fé e um só batismo. Mas que batismo que eles são? Aqueles que os discípulos ensinou, que é em nome do Senhor Jesus Cristo. Qualquer outro batismo está errado, não está na Bíblia. Não existe. Não tem uma pessoa nas Escrituras que foi batizada nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo. Todas foram em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, Atos 19, Atos 10, Atos 18. Todas essas escrituras, o batismo foi realizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos pecados. E a Bíblia diz, tudo o que fizer, por fé ou por obra, fazer em meu nome. Amém. Então, por aí, a gente vê que tudo tem que ser feito no nome do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o único que salva o homem. Não existe outro nome que deve ser salvo, a Bíblia fala.
Então nós estamos pregando essa mensagem ali na rua São Leopoldo, no Belém. E nós vamos entregar um folhetim para vocês, que quiser examinar essa mensagem. A mensagem do Elias do entardecer, que Deus enviou nessa era. Ele fala em Apocalipse 10:7 também. No dia da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprirá o segredo de Deus, como anunciou a seus servos profetas. Então Deus tinha segredos escondidos para revelar nesta era, através desse profeta Elias, que viria restaurar todas as coisas. E ele revelou. O livro de Apocalipse para nós não tem segredo. Por quê? Porque Deus revelou para o profeta e ele falou para nós. E quem recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. O povo que recebeu Elias como seu profeta foi abençoado. O povo que recebeu Jesus Cristo como seu precursor naquela era foi abençoado. O povo que creu em Noé foi abençoado. Então, todas as vezes que Deus envia um mensageiro e você obedece ele, você está obedecendo a Deus, não ao homem. Porque aquele homem é a boca de Deus para o povo naquela era. No tempo de Elias, era Elias a boca de Deus. Quando Elias foi raptado e repousou sobre Eliseu, porção dobrada, o mensageiro de Deus era Eliseu. Mas quando Deus veio em João Batista, o mensageiro de Deus era João Batista. Quando ele veio em Jesus Cristo, João Batista saiu fora de cena e Jesus era o... Quando Jesus saiu fora, Deus enviou Paulo para os gentios. E foi o primeiro mensageiro das 7 eras da igreja. A era de Éfeso foi Paulo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. São 7 eras, 7 mensageiros. E os mensageiros das eras foi Paulo, após São Paulo, Irineu, Martinho, Columba, Martim Lutero, João L. e William Branham. 7 mensageiros das 7 eras da igreja. Só que nós estamos na última era da igreja. E agora é a hora de Deus vir raptar a sua igreja. Porque os verdadeiros eleitos estão se preparando através dessa mensagem para o rapto. Estão se enchendo do azeite. Que o que dá direito ao azeite, que é o Espírito Santo, é a mensagem da hora. O que enchia o povo no tempo de João Batista era a mensagem de João. Quando Jesus veio, o que enchia ele do Espírito Santo era ficar em Jerusalém para receber do alto. Quando Paulo estava pregando na sua era, o que enchia do Espírito Santo era a mensagem deles. E nessa era, na era pentecostais, quando Lutero pregou o justo viverá da fé, o que enchia o homem do Espírito Santo era crer na justificação pela fé. Quando veio João L. com a santificação, o que enchia o homem do Espírito Santo era se santificar. Quando Deus restaurou os dons pentecostais, quando você recebia aquele, você se enchia do Espírito Santo. Mas o povo se organizou e agora Deus restaurou todas as coisas através do Elias. E o que te enche do Espírito Santo nessa era é crer nessa mensagem profética que te prepara para o rapto. Porque se Deus vir buscar o povo através desse sistema religioso, por qual que ele vai vir? Se esse é diferente daquele, aquele é diferente do outro, o outro é diferente do outro, ele vai vir buscar pelas Escrituras. Amém. E as Escrituras, nessa era está falando, sai dela, filho meu, para não ser participante de suas doutrinas, suas pragas. Doutrina errada é praga, leva o homem para o lado errado. Hoje em dia tem muito assaltante de púlpito. Ele não é trombadinha que rouba sua carteira trombando, mas está roubando com paletó e gravata atrás do púlpito, tirando a lã das ovelhas, roubando o dinheiro do povo de uma maneira errada. Isso daí é escriturístico? Não é, então não é de Deus isso daí. E não é só isso, por aí vai indo.
Aí você vai ver o batismo está errado, aí você vai ver a maneira de crer em Deus está errada, aí você vai ver a maneira de crer nos dons está errada. É verdade, os dons, é verdade, mas só que a maneira que estão fazendo que está errada. Então eu encerro por aqui para vocês conhecerem essa mensagem. Nós vamos entregar uns folhetinhos com os cartãozinhos do lado. Por aí vocês acessam a página da nossa igreja. Ela não vai te enviar para uma igreja, ela vai te enviar para as escrituras. É o lugar que você encontra Deus, é nas escrituras, não é nas denominações. Pelo contrário, nesta era o que Deus está falando: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei. Por que ele quer entrar? Porque está para fora. Verdade. Alguém bate na porta para querer entrar quando está dentro? Não, só quando está fora. E que jeito colocaram Deus para fora? Tiraram a palavra, jogou para fora e pôs o dogma. Quer dizer, jogou Jesus para fora e pôs o dogma. Aí a igreja quer mandar em Cristo, que é o marido da igreja, sendo que ela tem que ser submissa ao seu marido, que é Cristo. Então, um conselho a todos, que vocês examinem esses folhetinhos que nós vamos entregar, e os cartãozinhos que tem os horários do programa. Deus abençoe a todos que ouviram. Deus possa tocar no coração de cada um, completar a obra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.